Salve, salve Universo Tricolor, salve, salve família Sampaio na veia, chegando mais uma rodada, mais um jogo fora, e o Sampaio tem que aprender a jogar fora de casa. Esse já é o 8º jogo fora de casa, só tem esse e mais um jogo que é contra a Chapecoense, para ver como é que é a questão do Campeonato Brasileiro, né? O Sampaio ainda não ganhou fora de casa e a Chapecoense, que é o próximo adversário fora de casa, ainda não ganhou dentro de casa, dentro da Arena Condá. Então, ver como é que a coisa está equilibrada no Brasileiro. Mas isso não quer dizer que a gente deva continuar perdendo fora de casa, né? Nós que somos o primo patinho feio da história do Campeonato Brasileiro, nós que somos o primo pobre do Campeonato Brasileiro, não podemos nos dar o luxo de errar, né? E ficar aí sempre flertando com a parte de baixo da tabela. Nós temos que acertar, como a gente tem acertado dentro de casa, mesmo com alguns empates, mas a maioria continua invicto e com mais vitórias, tanto é que nós estamos com essa pontuação toda feita dentro de casa. É como se nós pegássemos aí uma metáfora da historinha do He-Man, né? Isso da época do He-Man. Então, pegasse ali, é como se o Sampaio jogasse um gato guerreiro dentro de casa. E quando vai jogar fora de casa, é um pacato, né? Aquele gato medroso, né? Aquele gato que fica ali escondido, com medo de fazer qualquer coisa. Então o Sampaio tem que aprender a jogar fora de casa. Já jogou no 4-4-2, já viu que essa história de 4 volantes fora de casa não tem funcionado. Os melhores jogos do Sampaio é no 4-3-3, né? Nessa formação mais ofensiva, mais intensiva ali, né? Os melhores jogos do campeonato que o Sampaio fez foi nessa formação e foi dentro de casa. Mesmo jogando fora não tão ruim, às vezes que jogou no 4-3-3, ou pela arbitragem, ou pelo próprio falha individual, o Sampaio não tem conseguido pegar esse ponto fora de casa. E hoje, o Condé já tinha dito anteriormente que pretende jogar a força máxima do Sampaio. Então a gente presume o quê? Que a força máxima do Sampaio hoje, na minha cabeça, e eu acredito que na cabeça da maioria da torcida, é Luiz Daniel no gol, Mateuzinho na direita, a dupla de zaga, Alan Godoy e Nilson Júnior, e na esquerda fica aí uma pequena dúvida, Hipólito ou Pará. O Pará já voltou a treinar, o Pará foi relacionado, o Pará viajou, e pode ser que surja uma surpresa aí, porque na cabeça de Condé, ele, Pará, era o titular para ser o titular no time do Sampaio, mas sofreu aquela contusão na época do jogo contra o Cordino. Então esse é a parte da defesa do Sampaio. Chega para frente, quem é? Já está decorado na cabeça do povo, já está decorado na ponta da língua. André Luiz, Ferreira e Vila. Não tem mistério, chega na frente. Mesmo a gente vendo com olhos de torcedor que Catatal não rende, que Catatal não está rendendo, mas para o esquema do Condé, ele é imprescindível. Então quem é na frente? Pimentinha na direita, Poveda no centro, Catatal na esquerda. Pronto, tá aí o time. Com essa formação, o Sampaio tem totais possibilidades de ter a sua primeira vitória, de jogar bem e ter a sua primeira vitória fora de casa. E aí deixar a Ponte Preta lá embaixo, onde ela já está, né? Então é isso que o Sampaio tem que fazer. Propor o jogo, não ficar só atrás, como ele fica quando joga com 4 volantes, fica ali atrás esperando uma bola que seja e fica na pressão, pressão, pressão. Uma hora essa pressão vai virar gol contra nós. Já diz o velho ditado, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. O cara fica lá, fica lá, fica. Uma hora a defesa não vai suportar. Quando a defesa não falha, vem alguém e por uma falha individual acaba que acontece o gol. Né? Vocês viram no vídeo de ontem, aí nós conversamos com o Catatal, com o Mateuzinho, com o Pimentinha, todo mundo viajou, tá todo mundo à disposição. Então, que Condé jogue para frente, que Condé jogue propondo o jogo do Sampaio para cima da Ponte, que não é essa confusão toda. Se fosse, não estaria na parte de baixo da tabela. Né? Se fosse, não estaria na parte de baixo. Tem que ter cuidado com o Luca, que é um atacante muito perigoso. O Hélio dos Anjos, que é o treinador de lá, um treinador muito experiente, mas isso não mete medo em ninguém. Né? O Sampaio tem que aprender e tem que trazer esses pontos de lá, são imprescindíveis. Dá para trazer a vitória hoje, depois tem 2 jogos em casa e mais um fora. O último jogo é contra o Vasco aqui, né? Mas ainda tem um jogo fora esse de hoje, ainda tem um jogo fora contra a Chapecoense, que também, pegando essa máxima de que eles ainda não venceram dentro de casa, dá pra gente chegar lá e tirar um ponto deles, ou quem sabe mesmo a própria vitória, e vir com esses 2 últimos jogos
com 6 pontos. Dá tranquilamente. No próximo jogo aqui contra o CSA também não tá essa confusão toda, tá brigando lá na parte de baixo. Dá pra gente ganhar. É uma segunda-feira, 8 horas, a gente sabe que não vai dar muita gente. Mas dá pro Sampaio ir pra frente, como ele joga aqui dentro de casa, jogar pra cima do CSA e a gente fazer 6 pontos nesses 2 jogos tranquilamente. Tranquilamente. É só o Sampaio jogar propondo, não ficar só esperando o time adversário atacar e tentar uma bola ou outra. Lança aí para Pimentinha, para ver se Pimentinha resolve. Ainda, infelizmente, nós temos essa dependência de Pimentinha. Ainda nós temos penitinite aguda, digamos assim, pimentinite aguda, né? Nós ainda sofremos quando Pimentinha não joga. E por coincidência, não quero dizer, Pimentinha não viaja, por isso, por aquilo. Não quero, eu passou essa tecla. Não viajou, mas o Sampaio tem que aprender a jogar sem ter a figura de Pimentinha. Toda vez que Pimentinha não joga, vai ter que jogar com 4 volantes? Tem que ter algum atacante para jogar ali. E não precisa ser um atacante improvisado, como às vezes ele coloca lá o Mateuzinho. E coloca o Maurício, que é volante, coloca de lateral. O Maurício já disse que não gosta de jogar de lateral. Joga porque o Condé chega e diz, joga aí na lateral que tu também consegue. Mas o cara não gosta, né? Então, quando abrir a janela de transferência, que já tá bem aí, a gente pensa, é a mesma coisa do campeonato. Não, tá no começo. Não tá no começo, nós já estamos praticamente na metade do campeonato. Tá embolado, é diferente. Mas que tá no começo, não tá. Nós já estamos para a 14ª rodada. Não tá no começo. Era para o Sampaio estar tranquilo se tivesse ganho 2 partidas fora, se tivesse empatado mais 2, mas não. De 7 perdeu todas. Perdeu 6. Se dessas 6 tivesse ganho pelo menos 2, e empatado mais 2 e perdido 2, estava tudo tranquilo. A gente lá em cima brigando no G4. Tem que acabar essa história. É o cansaço de viagem. Todos os times viajam. O Sampaio viajou vai pegar Tombense, vai pegar de onde, vai viajar para Belo Horizonte, de Belo Horizonte vai para a cidade lá da Tombense de ônibus. É desgastante. A mesma coisa a Tombense não sai lá da cidade deles e vai de ônibus e depois pega o avião, vai vir para cá também. É o mesmo desgaste. O Sampaio jogou muitos jogos fora. Todo mundo vai jogar a mesma quantidade de jogos fora, são 9 para cada. E no próximo turno, as viagens vão ser menos, já que estão dizendo que viajou demais. Então, no próximo turno, vira tudo e as viagens vão ser menos. Tem que parar com essas desculpas que todo mundo se desgasta. Todos os times estão reclamando das viagens, todos os times estão reclamando da arbitragem, todos os times têm suas reclamações, por conta até da final da Copa do Mundo aí, que está marcado para novembro, né? Então o calendário está apertado para todo mundo, não é só para o Sampaio. Agora, como eu falei, o Sampaio é o primo pobre e não pode se dar o luxo de estar errando, porque esses pontos podem fazer falta lá na frente. Esses pontos que nós já perdemos em 6 partidas, pode fazer sim falta lá na frente. E quando a janela de transferência abrir, nós precisamos, na minha cabeça, na minha visão, nós precisamos de um lateral, ainda mais que agora o Enes foi mandado embora, precisamos de um lateral direito, precisamos de um lateral esquerdo. A gente não sabe como é que o Pará vai voltar. O Pará estava bem, mas a gente não sabe como é que ele vai voltar. Ele passou muito tempo parado. Parado. Né? Precisamos de um meia. O Vila está servindo? Tá. Mas ele é volante, ele está jogando mais como... Sempre jogou mais como volante. Nós precisamos de um meia, realmente. Um meia armador. Precisamos de um ponta. Porque Catatal, na nossa cabeça, na minha cabeça, na cabeça de vocês, não está rendendo e não está. Pode ser que para marcar, para puxar marcação, ele está servindo para o esquema tático. Nós precisamos de um ponta à esquerda para fazer um calorzinho ali para ele ver se melhora a situação dele. Temos que ter um ponta direita para quando o Pimentinha não puder jogar, já que se ele não bota é porque ele não confia no elenco, ele não confia no Heron, ele não confia no Piontek, ele não confia em qualquer atacante que esteja ali, porque ele pega e improvisa um lateral na ponta, então tem que contratar um lateral de ponta. Para quando o Pimentinha não jogar, a gente não tem que jogar com 4 volantes e sofrer pressão do começo ao fim e sofrer gols como a gente vem sofrendo. O que adianta botar 4 volantes com 2 laterais e 2 zagueiros e a gente sofrer pressão muito mais do que quando a gente joga só com 2 volantes? Para mim não faz sentido. Beleza? Hoje, jogo 9h30, vai ficar meio tarde para esse pós-jogo, né?
Amanhã a gente bota. Eu tô velho, tem que dormir cedo. Mas vamos torcer para essa vitória sair e vai sair. Chegou até aqui? Curte o canal se tu ainda não curtiu. Curte o canal. Te inscreve no canal se tu ainda não é inscrito. Curte, deixa aquele like que vai fortalecer o canal com certeza para servir também para a plataforma sair divulgando. E também nos segue aí nas redes sociais. Twitter, Facebook e Instagram. Eu sou Alan Jorge. Nós somos Sampaio na veia. Vambora, Sampaio!